Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcy E a mesa estamos hoje aqui para mais um. conhecendo e vivendo muito mais a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é verdadeira, e Deus tem tantas promessas para cada um de nós, e nós gostaríamos de poder estar juntos, caminhando juntos e conhecendo mais de tudo isso que a gente pode viver com abundância em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda você que está com a gente, bem-vindo a você que ainda vai estar também caminhando com a gente em nome de Jesus para a gente conhecer tanta coisa boa que tem aí na palavra de Deus. Né? E nós convidamos você para entrar aqui no Ministério. Tem aí o endereço da página para você conhecer muito mais de tudo que a gente está fazendo, como a gente está divulgando a palavra de Deus. E você, que pode também, que quer participar, vem com a gente. Tem muito trabalho, tem muita coisa para a gente fazer, então você pode ajudar com as suas orações, com o seu trabalho e também suportando o Ministério. Porque hoje também nós temos a Rádio Vineyard, radiovineyard.net, que Aqui, você vai ouvir louvores 24 horas por dia. E o melhor de tudo, né? Já tem quem tem o telefone de Android. Android, já pode entrar porque tem um app lá prontinho para você ficar ligado 24 horas por dia, todos os dias, não tem desculpa, né? E glória a Deus por isso, e nós estamos aqui já pleiteando, batalhando e tendo vitórias em Deus, e logo, logo a gente vai poder ter também o app para aqueles que querem escutar no iPhone, que também não vai ter desculpa de não ouvir a palavra de Deus e cantar louvores a esse Deus Todo-Poderoso. Então, seja muito bem-vinda. Se você tem um negócio, se você tem um escritório, você tem uma oficina, enfim, o que você tem, se tem lá um som e você quer botar a Rádio Vineyard, tanto o app quanto a rádio é gratuito. Você só tem que ter internet, entra lá e você vai ouvir louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana e palavra, que é isso que interessa para nós. Esse é o Ministério Água Viva. Água Viva levando a palavra do Senhor até onde chega o sinal de internet. E onde não tem sinal de internet, Leva uma gravação, leva a não tem gravação em desculpa, não. nome de Jesus. Bem, bom, nós estamos aqui no nosso estudo bíblico, a gente está falando sobre as parábolas de Jesus. Nós já vimos 21 das parábolas, né? É um total de 49, nós já vimos 21 delas, e cada uma a gente tem aprendido alguma coisa nova, em cada uma delas. Né? E a última parábola que nós vimos foi a parábola da grande ceia, e foi bem sugestiva, considerando que era a semana da Santa Ceia. Né? Então, o Senhor também falou conosco através daquela parábola. E hoje nós vamos falar de uma parábola nova que se encontra lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22, que é a parábola do jejum, onde o Senhor ele vai começar a ensinar as pessoas a jejuar, onde e como nós devemos fazer no jejum. Mas a gente começa introduzindo essa parábola dizendo que essa parábola ela só foi escrita no livro de Marcos e Lucas. Somente esses dois livros, somente esses dois evangelhos têm essa parábola. É uma parábola de preparação, preparação da ida de Jesus e da volta de Jesus. É uma parábola de observação, onde nós observamos aquilo que o Senhor tem ensinado para cada um de nós. É uma parábola de cuidado, onde nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos ouvindo, aqueles que nós estamos seguindo. Né? Você que nos acompanha há mais tempo no canal, você já deve ter ouvido eu falar diversas vezes sobre isso, né? Mas eu vou falar de novo. Né? Não importa a tua religião, não importa a tua denominação, não importa a tua igreja, o que importa é que o Deus que você sirva seja o Deus verdadeiro. O que importa de verdade é a tua relação com Deus. E aqui, nessa parábola, Jesus ele fala sobre o cuidado de a gente ser enganado, sobre o cuidado de nós estarmos conhecendo ou dando ouvidos a falsos profetas. E ele fala muito sobre isso aqui. Mas vamos ver o que diz o contexto da palavra, dessa parábola. Né? A parábola ela começa com a cura
de um político, de um paralítico, não de um político, desculpa, a cura de um paralítico, e a gente vê aí que essa parábola ela é bastante interessante com relação a isso. Ela fala também sobre um chamado que na época foi para Levi, mas é um chamado que a gente pode trazer para os nossos dias hoje, um chamado para a minha vida e para a tua vida. E ela fala também de Jesus tratando com pecadores, ele come com pecadores, que era alguma coisa assim bastante abominável para os religiosos da época, para aqueles que eram legalistas na época, né? E isso, de novo, a gente vai falar assim, mas Jesus tinha que cutucar os caras, Jesus tinha que falar, ou falar não, de comer com os pecadores? Pois é, mas Jesus estava lá, né? Jesus estava lá. E no contexto da parábola, a gente vê Jesus falando aqui sobre o jejum, ensinando não como jejuar, mas ensinando quando você deve fazer o jejum. Então, feito isso, vamos para a análise da parábola. A análise da parábola começa lá em Marcos, capítulo 2, versículo 18. Olha sua Bíblia aí com a gente. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Nós vemos aqui alguma coisa assim bastante interessante, né? As pessoas buscando o jejum dos discípulos, porque tinha uma concorrência lá entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Então, é como se tivesse assim um ciúmes de um novo mestre. Está aparecendo um novo mestre aí, e o nosso mestre está preso. Então, a gente vê aqui que os discípulos de João, eles jejuavam junto com os fariseus. E era um jejum que não era um jejum legal. Um jejum legal que a gente fala, um jejum obrigado pela lei, né? Não estava previsto na lei. E Jesus teria falado sobre isso, né? Então, se fosse um jejum previsto na lei, certamente Jesus teria falado, olha, porque na lei diz, mas Jesus não falou nada. E o jejum dos fariseus era jejum observado fora da lei. Então, se você lembra, nós vimos numa parábola alguém que falava assim, não, mas eu faço jejum além da lei, não é? Não sei se você se recorda. Então, de verdade, esse jejum que Jesus está falando é um jejum onde os discípulos de João, eles competiam com os fariseus e eles queriam competir com os discípulos de Jesus. Isso a gente vê muito claramente isso hoje em muitas igrejas, onde as pessoas querem competir com o outro. Uns querem ser mais importantes ou mais chegados do que o outro. E Jesus ele começa a falar que, olha, jejum ele tem que ser feito de uma forma meio que secreta, meio que individual, meio que a tua relação com Deus, você não precisa contar para todo mundo, né? Você não precisa mostrar para as pessoas que você está fazendo o jejum. E a gente viu isso muito com os fariseus, né? E os religiosos da época, né? Os doutores da lei, que eles faziam jejum, mas colocavam aquela cara de coitado, aquela cara de aborrecidos, né? Porque estavam fazendo jejum. Então, queriam mostrar para todo mundo que estavam fazendo jejum. E a gente lembra dessa parábola quando fala que o fariseu, ele estava, não era fariseu, era um dos próprios judeus, né, que eles iam fazer oração no templo e queriam mostrar para as pessoas, olha, eu faço, então eu tenho que anunciar para as pessoas que eu faço jejum. Aí a gente já vai perguntar, né, qual a motivação do meu jejum? Para que todos me vejam?
e podem dizer que eu sou melhor ou mais próximo de Deus que as outras pessoas? Será que é essa a motivação? Então, nós vemos muito isso no sentido de pessoas quererem anunciar que fazem jejum, porque elas podem se mostrar mais religiosas ou mais, assim, superiores no sentido de estar adorando a Deus. Então, porque ele faz jejum e anuncia, então ele é melhor? Será que é isso? É, muitas vezes o que parece é isso, que as pessoas querem mostrar que são mais chegadas de Deus do que as outras pessoas, né? Mais espirituais do São que mais as outras. espirituais, né? Então, é complicado isso. Mas a gente vê aqui essa relação dos discípulos de João Batista com os discípulos de Jesus, é porque eles faziam jejum para o arrependimento, né? Então, João Batista, se você lembra a história, João Batista ele veio pregar o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, que elas pudessem de verdade conhecerem aquele que vinha depois de João Batista. Então, isso aí é algo assim bastante interessante. E é importante que nós saibamos nos colocar quando nós jejuamos. Eu não preciso contar para ninguém, eu não preciso colocar em nenhum jornal, né, fazer nenhuma propaganda. Ah, estou em jejum. Querido, é uma relação sua com Deus, é uma intimidade sua com Deus, não com o outro. Amém? Bom, seguindo aqui a análise da parábola, vamos lá para Marcos, capítulo 2, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Ou seja, aqui Jesus ele está se comparando como noivo, né? E se a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vai ver que é, é, Jesus ele vem buscar a noiva e a noiva é a igreja, né? Jesus se refere a si mesmo como noivo, né? E seus discípulos como os amigos do noivo. Então ele fala que porventura vai jejuar os convidados no casamento quando o noivo ainda está com eles? É claro que não, né? Então Jesus ele começa a trazer exemplos assim muito mais factíveis, né? Muito mais palpáveis, para que eles possam entender. Enquanto o noivo está presente, é tempo de celebração, não é tempo de jejum. Então Jesus estava presente, e Jesus era o noivo. Então não era tempo de fazer de jejuar, era tempo de celebrar. Na verdade, o jejum seria apropriado após a partida do noivo, ou seja, o noivo já casou e o noivo vai partir, e no caso Jesus vai ser crucificado e depois vai ressuscitar, né? Então, o jejum deveria ser para isso, apontando para a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, não o noivo, que era Jesus, ele estava lá na hora, ele não precisaria os discípulos não precisariam fazer jejum, porque o noivo estava lá. Na verdade, ele colocando na situação de um noivo, um casamento, você não vai se abster de alguma coisa durante o tempo da festa, porque a festa é para você desfrutar, é para você aproveitar. E, na verdade, Jesus ali era para aproveitar o tempo que ele tinha, um tempo que ele tinha para poder pregar, um tempo que ele tinha para poder ensinar, e é um tempo, assim, de você desfrutar a presença dele. Então, se você fosse, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder ir para a ceia também no Senhor, então você ia estar cortando todo esse privilégio de poder participar da festa. Então, esse é o sentido assim prático que nós temos, que Jesus tinha razão. Ele estava ali naquela hora, na época de João Batista, ele ainda não estava, com certeza. Então, não era a mesma situação. Então, agora com o noivo, imagina o privilégio de ter caminhado com Jesus, de ter ouvido as palavras direto da boca dele. Olha só, tinha que aproveitar e muito, não? Porque, se você lembra, né, João Batista ele veio abrir o caminho para Jesus. Então, João Batista ele veio antes de Jesus, quando Jesus começou o ministério dele, né, quando João Batista foi preso e depois, posteriormente, ele foi decapitado, né, mas João Batista
que em termos de família, né, era primo de Jesus. E João Batista ele veio trazer, ele veio abrir o caminho para Jesus, né? E Jesus estava falando justamente sobre isso. Mas, continuando a análise da parábola, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2, versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, vai ter um dia em que o noivo vai ser tirado. Nós vimos que Jesus ele foi crucificado. Jesus ele começa aqui a falar da vida dele. Esta é a primeira ocasião em que Jesus ele faz alguma menção sobre o afastamento dele, quando o noivo vai ser retirado. Essa é a primeira menção, né? É uma separação que a gente pode chamar de uma separação dolorosa para quem caminhou com Jesus durante todo o ministério dele, né? E transmite também uma ideia de uma perda, sendo que ele veio com uma missão, e a gente sabe que ele veio com uma missão. E quando ele fala que o noivo vai ser retirado, é o tempo que começa o jejum. Ou seja, você começa a jejuar, porque aí o noivo já não está mais. E nós vamos interceder, nós vamos orar, nós vamos jejuar para quem? Para a glória dele, esse Deus que venceu lá na cruz por cada um de nós, pagou o preço que ele não precisava pagar, mas pagou e foi. E quando ele foi, ele vai interceder por nós diante do Pai. Então, quando nós jejuamos, nós pedimos, nós clamamos, é para esse Jesus, é o Senhor das nossas vidas. Ele comprou, ele tem o direito, porque ele comprou o preço das vidas de cada um de nós. Ele pagou pelo pecado, né? Então, ele pagou pelo nosso pecado, ele pagou pela nossa restauração. Ele pagou para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna com ele. Mas seguindo a análise da parábola, né? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2, versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ou seja, Jesus agora ele começa a falar, né, ele passa a ser um costureiro, né? Ele começa a falar sobre pano velho e pano novo. Então a gente começa a ver que tem uma relação. Quando você tem tem uma peça de roupa que está velha e ela faz um buraco, se você colocar já um remendo, um tecido novo, o tecido novo ele vai romper o tecido velho. Então não se faz isso, né? Por quê? Porque o tecido novo ele é mais resistente e ele vai fatalmente rasgar o velho. Então Jesus ele fala sobre isso. Jesus ele está introduzindo uma nova aliança, uma nova maneira de se relacionar com Deus, uma nova forma, não mais através de os- Na verdade, nos remendos, né? Porque, assim, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos faz novas criaturas, ou seja, nós nascemos de novo. Então, aí nós podemos ser considerados novos. Mas se não for dessa forma, a gente é considerado velho. Então, a trama já está velha, já não segura mais, as linhas já não servem mais. Então, como nós vamos remendar o que está velho? Deus é tão bom, tão misericordioso, que nos dá a oportunidade de sermos novos. E aí sim vem um conserto, aí já construir uma vida nova, né? Essa é a grandiosidade desse plano perfeito de salvação que nós temos. Isso aí, né? Isso aí. Então, Jesus ele começa a mostrar uma nova aliança, uma nova forma de você se relacionar com Deus. E a gente continua a análise da parábola em Marcos capítulo 2, versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ok, aí a gente vai lá. O que é um odre?
né, um odre novo. O odre é feito de pele de cabra. Então, esse aí é um odre novo, é onde eles usavam para colocar os líquidos. Então, na verdade, tinha que ser novo. Por quê? Porque um odre velho, ele não ia resistir à fermentação do vinho. Então, o odre velho, ele pode suportar, por exemplo, água que não tem nenhum tipo de fermentação, mas não pode suportar a fermentação do vinho novo, né? Lembrando que a fermentação cria uma bolha, ela dá uma estufada, ela aumenta de volume. E esse aumento de volume, quando é o odre velho que perdeu a flexibilidade, vai romper e cria rachaduras. Isso não tem jeito. Rachou, vai vazar. Isso aí, né? Isso aí. Então, na verdade, Jesus ele está colocando aqui a coisa de forma bem prática, tanto no, no, no tecido quanto no vinho, né? Bom, vamos aí à explicação da parábola. A parábola ela fala de jejum e mostra que jejum é alguma coisa pessoal, que é alguma coisa individual, que é alguma coisa particular, que é alguma coisa que é uma relação sua com Deus. E que esse jejum ele deve ser feito para aquele que deseja ter uma profundidade maior no seu relacionamento com Deus. Ela fala também que nós, de verdade, nós não necessitávamos, né, fazer jejum naquele momento, porque Jesus ainda estava aí, né? Jesus estava lá, então a gente não precisava fazer isso, né? Mas quando Jesus partiu, que foi o que aconteceu, que ele morreu e ressuscitou, a gente precisava voltar a ter essa relação mais íntima. E o jejum nos faz cada vez mais próximos de Deus. Porque, na verdade, quando nós nos abstemos de alguma coisa que nós precisamos, nós começamos a ficar mais sensíveis para algumas coisas, alguns detalhes, ou nós ficamos mais vigilantes, dependendo das coisas que nós jejuamos, nos dá mais atenção, então nos dá mais, assim, ligação naquilo que nós estamos fazendo. Então, as prioridades, nós começamos a ver isso. E quando nós estamos, assim, mais introvertidos, o Espírito Santo também nos fala, que sempre nos fala, mas nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito. Então, assim, é a oportunidade que nós temos de entregar tudo o que nós estamos nos abstendo ao Senhor Jesus, porque Ele é o que merece, né, todas as coisas, e sem Ele nós não somos nada. Se nós não tivéssemos tudo isso, todo esse plano perfeito, nós hoje estaríamos perdidos na escuridão, na solidão, na tristeza, e hoje Deus vem com o espírito de gozo, né, com alegria, realizações, e principalmente é Ele que nos faz cheios de alegria e vida para vivermos a cada dia e aproveitar o dia a dia, né? Senão a gente não aproveita nada. É isso aí, é isso aí. É uma parábola curta, mas é uma parábola bastante interessante, né? E algumas lições que a gente vê na parábola. A primeira lição é a renovação espiritual. Nós temos que ter uma renovação espiritual. Como cristão, nós devemos estar abertos a novas coisas, aquelas novas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes a religiosidade e o legalismo nos impede dessa renovação espiritual. E a gente tem que lembrar que não é fazer por obrigação, mas é ter uma satisfação em realizar alguma coisa que é boa para aqueles que nós amamos. Então, se nós amamos a Deus, nós queremos cada dia mais poder complacer mais a esse Deus Todo-Poderoso. E no jejum, quando nós fazemos isso para Ele, Ele nos ajuda muito mais, porque é no sentido de também ter gratidão por nossa adoração, nossa determinação em querer servi-lo. Uma outra lição que a gente vê aqui nessa parábola é o discernimento espiritual, né? Nós precisamos discernir os tempos e as estações de Deus em toda a nossa vida. Ou seja, nós temos que buscar o discernimento espiritual, porque muitas vezes nós somos muito legalistas ou muito religiosos e nós não temos esse discernimento. Então, a parábola também nos traz
essa lição de discernimento espiritual. E saber quando é da nossa força e quando nós entregamos a esse Deus Todo-Poderoso, ele nos capacita com uma força sobrenatural. É tremendo isso, esse Deus tremendo que nós temos. E uma terceira lição que ele traz para nós é uma relação de religião com relacionamento. O foco não deve ser os rituais, mas deve ser o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente fica preso no legalismo, preso na religiosidade e esquecemos da nossa relação com Deus, Que é o principal. que é o principal, né? E para finalizar, nós temos duas grandes conclusões. A primeira é que Cristo está presente hoje na nossa vida. Cristo está aqui, Ele está por nós, Ele quer estar por nós. E segundo, que nós temos a liberdade nesse Cristo. Através da morte dele, nós temos a liberdade de fazermos aquilo que ele permite que a gente faça. Em nome de Jesus, né? Então, se você tem alguma dúvida, você pode falar conosco através do nosso e-mail, aguavivaministério12@gmail. Se você quer receber os nossos devocionais, nós passamos um versículo devocional todos os dias, né? Você pode mandar uma mensagenzinha para nós e nós vamos estar mandando para você também. E nós estamos aí em todas as redes sociais. Quando você se cadastra, né, ou se afilia à nossa rede social e você começa a colocar lá um like em cada gravação, a rede social entende que esse material que você está colocando um like é um material importante e começa a divulgar, a fazer propaganda desse material. E aí você com isso passa a fazer parte do ministério, né? Porque você ajuda a gente A levar essa palavra, levar a palavra de Deus até os confins da terra. E em cada vídeo, né, eu sugiro que você coloque lá amém, que você coloque glória a Deus, que você coloque lá um Deus te abençoe, alguma coisa assim, para que o vídeo comece a viralizar mais. Então, lá no YouTube, nós temos a nossa rede lá no Pastor Dárcio, nós temos lá no Instagram, @AguaVivaM12, no Facebook também nós temos Água Viva, temos também lá no TikTok, @Pastoral2022, que também nós estamos presente ali no Messenger, no Água Viva e também no Telegram. Telegram, nós temos 2 canais no Telegram, um canal em português e um canal em espanhol. E você é o nosso convidado. Nosso convidado está com a gente, né? Fazendo com que esse ministério cresça, fazer com que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e deixar de ouvir tanta coisa ruim que tem nesses canais aí, tanta sexualidade, tanta coisa mal. Então, podemos levar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu te convido para que você esteja conosco na próxima quinta-feira. Nós vamos estar falando sobre a parábola do joio e do trigo. Ah, pastor, mas quem é o joio? Não importa quem seja o joio, desde que você seja o trigo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 24-30 e de 36-43. Uma parábola longa, mas é uma parábola muito prática e muito objetiva, né? E eu te convido a estar conosco na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui, né? E convidamos você a estar conosco no domingo. Domingo nós temos o Culto da família. O culto da família. Você é o nosso convidado. Vem com a gente, porque o Senhor tem uma palavra para mim e para você. E a gente quer saber o que o Senhor tem para nós. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.